prazer ter vocês aqui. Vocês sabem que esse evento é um evento diferente para nós do LEAD, porque ele é do segmento de varejo de franchise. Então, além dos filiados do LEAD, a gente faz questão, junto com os nossos patrocinadores, apoiadores, convidar pessoas do setor. Então, é um prazer ter aqui Droga Max, Bela Capri, Açaí, né? Léo Madeiras, Mercadão dos Óculos, Grupo Movedor, Chiquinho também, obrigado pela presença. E como é importante para nós essa representatividade nessa região, tá? Uma salva de palmas para todos vocês. E o Rogério, que é do nosso comitê, ele era para estar aqui, mas teve um imprevisto que ele teve que ir com urgência. Mas ele participou da nossa reunião de briefing, junto com os três. E o Rogério, pô, tem que falar de IA, tem que fazer esse povo mostrar o poder do IA, tudo. E foi cirúrgico mesmo a nossa escolha, né? Trazer o Ted da Casas Bahia, que vocês vão ver, que vai falar do relacionamento que ele tem com o IA na função que ele tem. O Açaí numa ação completa aí. O Ted é diretor de clientes, né, Ted? O Açaí nós temos diretor de TI. Qual é o tamanho de investimento de tecnologia que o Açaí faz por ano? Esse ano? Então é um cara que tem na conta 100 milhões de reais para trabalhar em tecnologia. Vocês têm também? Vocês têm quantos? Tem sempre 100 milhões aí para trabalhar em tecnologia? Para! De TI, de tecnologia, que é isso? Então vocês vão ver uma amplitude. Léo Madeiras que vende... Pode falar Léo Madeiras ou só fala Léo? Hoje, você sabe que hoje fizeram uma pergunta para mim. Falaram assim, Marcos, por que a gente só vê Léo? É Léo que está... Mas... a importância que vem se tornando no país, né? A gente vem acompanhando esse crescimento magnífico da Léo, avassaladora aí, parabéns, que são 3 potências que estão aqui para fazer um exemplo para vocês, trazendo cases práticos. O LEAD é o seguinte, você vem para aprender, porque alguém que virar aqui falar que não vai aprender nada, não posso falar o que essa pessoa é, mas tenho certeza que você vai aprender. E o importante é que a gente tenta trazer o máximo de praticidade mesmo. Você olhar e vai falar assim, nossa, talvez não seja o meu momento, não é assim, mas vai te despertar algo. Que nem um filiado que eu tenho que... Eu sempre falo como chama o Carlos, da Embra... Como é? Da Embremac. O Carlos é da empresa da Embremac, de Catanduva, de embreagens, e ele frequenta o LEAD desde o início. Aí ele fala assim para mim, eu sei que eu tenho oportunidade de negócio, e tem, com as usinas, isso e aquilo, mas eu saio de lá com a cabeça latejando do que eu vou fazer para implementar isso na minha empresa, ou repensar, né, a forma de colocar. E o LEAD é esse conteúdo. A gente aqui, lógico que não consegue ser profundo demais, senão a gente tinha que passar horas, mas é para dar aquela pincelada da importância e mostrar quem está fazendo bem, o que está acontecendo de melhor, para a gente se estimular cada vez mais, tá? Então, em primeiro lugar, uma salva de palmas para vocês, que se dispuseram a estar aqui hoje nesse evento, que para nós, do nosso calendário, é um dos mais importantes aí. Muito obrigado, viu? Uma salva de palmas para vocês. De segmento, a gente tem 3 segmentos que a gente atua com evento diferenciado, que é o varejo e franchise. Para quem, vocês são daqui, mas para eles que já escutaram falar, franchise, nós somos a capital do franchise, tá? Quem disser diferente, essa pessoa não conhece, nós somos a capital do franchise. E saúde, que nós vamos ter dia 17 de setembro, nosso encontro de saúde e bem-estar, que também aqui é polo de saúde. O segundo maior SUS do país está aqui, que é o hospital de base, e o outro que é o agro, mas é mais básico, porque quando se fala no interior de São Paulo, as pessoas já falam, o agro é bastante forte, mas realmente aqui a gente tem uma pujança bastante grande e a gente tem eventos separados do agro mesmo, tá? O restante são eventos que tratam assuntos diversos da capa dos jornais e necessidades da nossa região. Eu estou falando isso porque hoje tem bastante gente diferente e nova
que vem pela primeira vez conhecer o LEAD nesse evento de varejo de franchise, tá? E depois, quem quiser conhecer um pouquinho mais, fica à disposição. Eu sou o presidente, tenho aqui o meu vice-presidente, Gustavo, levanta aí para te conhecer. Uma salva de palmas para o Gustavo Pierini. A nossa presidente do LEAD Mulher, a Dani, uma salva de palmas. Cadê a Eliana? Não está sentada. A vice-presidente do LEAD Mulher, uma salva de palmas. O que eu falei, eu sempre... Ela quer me matar, né? Cadê o Alisson? Alisson, presidente do LEAD Futuro. Ô Alisson, quantos anos você está? 33. Não, falta tempo ainda para sair do LEAD Futuro, né? Ainda tem tempo, até 40 anos, está jovem demais, né? Para isso. Tá bem diferente. Então, olha, que a gente tenha um excelente evento, tá? Porque o objetivo daqui é que a gente possa mesmo sair explodindo de conhecimento, mas conhecendo gente legal e, óbvio, gerando negócios, porque isso faz parte do nosso DNA. Nós temos aqui redes de roupas, distribuidores de produtos químicos, de todo. Então, ou seja, varejo está bem representado de todos os segmentos hoje aqui, tá? Por favor, coloque o vídeo da TOTVS. Preste atenção que é vídeo diferente, tá? Eu sempre quis aprender, inovar e melhorar. Eu sempre fui curiosa e persistente. Na minha trajetória, olhar para trás só se for para entender o presente E conquistar o futuro. Eu não me acostumo com menos do que eu sou capaz. Eu simplesmente não sei me acomodar. Somos um bando de inconformados. apaixonados por tecnologia. Ousados em tudo que fazemos para seguir evoluindo. Estamos em todos os lugares, no Brasil, na América Latina, no seu trabalho e no seu dia a dia. Nos produtos e serviços que você utiliza. Somos jovens, mas não somos novatos. Estamos aí há mais de 30 anos e ainda nos empolgamos como se estivéssemos começando. Nossa satisfação é não ficar satisfeito, nunca. Nessa busca, a tecnologia é a nossa estrada. É com ela que transformamos o mundo. Se hoje somos a maior empresa de tecnologia do Brasil, é porque nunca nos conformamos. Somos um bando de inconformados. Lá atrás, com $6 mil, começamos programando sistemas de gestão para pequenas empresas. Crescemos a cada ano que passa, expandindo nossos negócios e ampliando nossas áreas de atuação. Somos uma empresa consciente, sustentável, com excelência em governança, que se preocupa com as pessoas. A linguagem ADVPL, base da nossa linha de produtos Proteus, foi criada por nós. Hoje, quando o assunto é tecnologia, fazemos tudo. Porque TOTVS é tudo. Fomos a primeira empresa de tecnologia da América Latina a abrir capital. Fomos o primeiro unicórnio do Brasil, antes mesmo desse conceito existir. Hoje, mais de 1/3 das empresas listadas na Bolsa são nossos clientes. Quanto mais crescemos, mais trabalhamos. Sempre com foco no sucesso do nosso cliente. E porque somos, antes de tudo, um bando de inconformados. Exatamente como quando começamos. Porque grandes empresas de tecnologia não envelhecem. Elas evoluem. Sabe quando tudo muda e você sabe para onde deve ir? Quando tá no caminho certo, mesmo com um cenário desafiador? É o que acontece quando você está ao lado de quem entende o que você faz.
A TOTUS cria soluções que resolvem o dia a dia de milhares de empresas, no Brasil e lá fora. Estamos juntos de quem planta, produz, serve e entrega, de quem cuida, educa, vende, constrói. Transformamos tecnologia em histórias de sucesso. Somos inovação, somos eficiência, somos presença. Somos parceiros de um Brasil que não para, que gira, que torce, que cresce, que faz. As empresas que movem o país confiam na TOTUS, porque o Brasil que faz, faz com TOTUS. Peralta, vem pro palco, fazendo favor. Uma salva de palmas, Peralta. Boa noite. Obrigado, Scaldelay. Imagine esse evento, nosso apresentador do evento é a TOTUS. Scaldelay, e assim, é sempre num tom de agradecimento, porque a história que a gente tem com o LEED aqui em São José do Rio Preto, eu acho que ela é uma mescla de parceria, de gratidão, porque desde quando a gente iniciou essa jornada juntos, graças a Deus a TOTUS tem crescido muito aqui na região. E esse tema de hoje do varejo, a gente tem sido um dos segmentos onde mais tem demandado tecnologia, porque a forma de se relacionar, ela tem mudado muito. E a novidade do público para as empresas também tem mudado muito. A gente tem um portfólio muito forte voltado para o varejo, então tudo aquilo que está relacionado ao marketing, ao relacionamento via chat commerce, uma cesta de produtos que, de acordo com a forma como a empresa deseja se relacionar com o seu cliente, com o seu parceiro, pode contar com a TOTUS aqui em São José do Rio Preto. Vai ser um prazer receber o filiado do LEED. A gente está trabalhando junto para criar uma campanha para os filiados do LEED, para que a gente consiga entregar tecnologia para vendas de maneira 100% digital, relacionamento com o cliente de maneira 100% digital, crescimento de marca, crescimento de marketing, utilizando as tecnologias da TOTUS. Obrigado, Scaldelay, pela parceria. Mas você tem um produto específico aí que eu sei que vocês estão revolucionando agora, fazendo um trabalho super forte. Conta um pouquinho. A gente tem um produto que ele é o queridinho vou dizer assim, né? Ele é o pãozinho quente da vez, né? Ele é uma plataforma para toda empresa que precisa se relacionar com seu cliente via WhatsApp. Ele tem uma gestão completa do começo ao fim de um relacionamento comercial via WhatsApp. A gente tem um case recente de uma rede de farmácias que cresceu 30% do seu faturamento com o mesmo leque de produtos. Por quê? Esse produto, ele, além de fazer a venda totalmente via WhatsApp, ele também faz o recebimento. Ele também faz a logística de entrega. Então, se você hoje tem uma rede de fornecedores, de representantes de vendas, ou o teu cliente final já compra da sua empresa via WhatsApp, vai ser um prazer mostrar como essa tecnologia pode trabalhar 24/7, não perder venda, não perder carrinho e estar sempre ali com o seu produto atualizado. E não pedir aumento. E não pedir aumento. A não ser de venda, só vai ter aumento de vendas. Ah, entendi. Perfeito? Uma salva de palmas para o Peralta. Quando você falou da rede de farmácia, não é a Droga Max. Ainda não é a Droga Max. Então, por favor, você aproveita o Edner aqui para depois você falar para ele qual é essa ferramenta aí. E detalhe, essa rede de farmácia, que é concorrente da Droga Max, ela cresceu só nas vendas de produtos de beleza. Ah, que concorrente. Porque depois das 20 depois que ele lançou essa loja aqui, ninguém mais responde. Depois que ele lançou essa loja aqui, não existe mais concorrente. Alguém tem uma loja tão linda como a sua? Não, não tem. Tem? Não tem. Você sabe que não tem. Aliás, a dele, se vender pelo WhatsApp, aí minha filha não vai comprar porque ela gosta de ir lá para conversar com o robô, para fazer as comprinhas lá, tá lá. E aí compra mais, né? É isso aí. Falou, querido. Obrigado, viu? Scaldelay. Muito obrigado. Uma salva de palmas pro Peralta da TOTUS. Por favor, pode colocar o vídeo da SPSP. Nós somos a SPSP, uma equipe comprometida em oferecer os melhores serviços em terceirização, garantindo a qualidade e o compromisso em cada detalhe.
dependemos dos nossos colaboradores para que eles contribuam com o sucesso dos nossos parceiros. E assim, permitimos que você foque em seu negócio. Com mais de 30 anos de história, iniciamos a nossa jornada no coração do interior paulista e crescemos ao lado de nossos clientes, oferecendo soluções que vão além da terceirização tradicional. Construímos relacionamentos duradouros através de uma cultura de proximidade, porque entendemos que, além de prestadores de serviços, somos parceiros estratégicos no sucesso dos nossos clientes. Nosso trabalho é cuidar, inovar e garantir que cada detalhe do seu ambiente esteja em mãos confiáveis. Seja na limpeza que transforma espaços, na segurança que protege o seu patrimônio, na higiene hospitalar que salva vidas ou na gestão que proporciona tranquilidade. Em cada ação, nossa prioridade é o ser humano. Com a nossa equipe focada em inovação, oferecemos muito mais do que soluções. Garantimos tranquilidade e confiança. Acima de tudo, sabemos que empresas são feitas por pessoas. E é com essa visão que cuidamos de nossos colaboradores, investindo em desenvolvimento e bem-estar, com uma equipe de liderança humanizada, treinamentos constantes e programas de incentivo. Nossa qualidade é comprovada pelas diversas certificações que conquistamos através do programa de gestão integrada e pelo reconhecimento de quem confia na gente. A atenção aos detalhes faz a diferença e constrói o sucesso, seja em momentos decisivos ou na jornada do dia a dia. Nós sabemos muito bem disso. Há mais de 3 décadas, construímos a nossa história cuidando do que mais importa: as pessoas. SPSP, cuidamos melhor. Umas salvas para a SPSP. Cadê o Celcinho? Celcinho, levanta aí para todo mundo te ver. Essa empresa que cresceu absurdamente com o Lídia aí. Obrigado pela oportunidade sempre de estar aqui com a gente. Tá aí fazer essa excelência que vocês atuam e fazem aqui na região, viu? Parabéns e continue assim. Os grandes e aqui tendo todo o apoio e o trabalho seu. Beleza? Obrigado, viu? Vamos começar? Sempre convido no palco nossa querida Ana Carnelossi, por favor, para dar um recadinho para vocês. Nossa diretora de conteúdo. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Boa noite. Eu sempre falo sobre o tema do evento, e quando nós falamos sobre varejo, acho que vou trazer 2 considerações para a gente pensar. Primeiro é a era que nós estamos. Então, nós saímos da era tecnológica, estamos numa era pós-digital, onde as nossas empresas já têm tecnologia, e a grande questão é, como é que eu levo isso para fora? Como é que eu gero experiência para o cliente? Como é que eu olho isso e realmente agrego valor? Então, as empresas hoje já está, muitas vezes, integrada a tecnologia interna com o cliente, com o processo de vendas, mas a gente precisa pensar essa mudança de mentalidade. Os especialistas vão falar, nós temos muito analfabetismo tecnológico. Inteligência artificial é uma coisa que muitas pessoas não sabem usar. Então, nós como empresários, como líderes, trabalhando, a gente precisa pensar essa questão de como é que está o nosso processo dessa gestão de mudança de mentalidade. Um outro ponto que é importante a gente ressaltar é a centralidade no cliente. Há quanto tempo nós estamos falando que o cliente precisa ser o centro do negócio? Há quanto tempo vocês escutam essa fala? Sempre. Nós trabalhamos com desenvolvimento de equipes comerciais. Pegue para olhar a cadeia de gerenciamento do seu cliente, que é a jornada de compra do seu cliente. Olhe os irritadores, o que irrita o seu cliente. Pare para olhar a gestão do sucesso do seu cliente, do resultado do seu cliente, e me responda se a sua empresa está realmente focada no cliente. Nós temos um discurso de foco no cliente e a prática ainda é uma desconexão.
Primeiro, o cliente é o nosso funcionário, o nosso colaborador. Muitos de nós não olhamos como deveríamos. E o segundo cliente é o nosso consumidor. Então, o que a gente quer pensar é: olhe para dentro, olhe para o seu time, olhe para o seu negócio, olhe para o lado, olhe para os seus concorrentes, olhe para o mercado, que é olhar para frente, busque inovação, busque tendência e faça esse processo de acompanhar esse processo, essa evolução. Não é fácil. Fazer a gestão do cliente, o resultado do cliente, a experiência dele exige de nós donos um olhar, mas que nós possamos, não só para o franchise, para o varejo, mas para qualquer segmento, que a gente possa olhar mais para a cadeia, olhar mais para as necessidades, para o nosso público-alvo, para os reais interesses do nosso cliente, para como a nossa empresa, do começo ao fim, trata o cliente, porque se o cliente é foco, nós não deveríamos dar um atendimento tão desumanizado, respostas tão inassertivas, muitos problemas sem soluções, problemas repetitivos. Se o cliente realmente é o foco do nosso negócio, nós temos que ir para o campo, nós temos que dar voz para o cliente, nós temos que fazer o processo de gestão, que a gente possa aprender com esses cases a abrir. E nós donos que temos empresa, que a gente possa olhar mais para o nosso processo. Não existe cliente, não existe empresa sem cliente. Não existe venda sem cliente, que a gente possa valorizar mais, sair do discurso e ir para uma real prática nos nossos negócios. Boa noite, sejam bem-vindos, que seja um ótimo evento. Obrigado, Aninha. Bom, convido a todos a ficarem de pé, por favor, para a execução do nosso hino nacional.
Podem sentar. Agradeço também que daqui a pouquinho eu vou chamar ao palco a Unimed São José do Rio Preto, por ser nosso patrocinador, a Russell Bedford, a Contemporânea Investimentos, Genial Investimentos, que daqui a pouquinho eu chamo eles aqui também para vocês conhecerem com mais detalhes. Venha para o palco, por favor. Você vai se apresentar, tá bom? Então venha que aí você faz a sua apresentação, que você é o diferente do povo aqui, tá? Você é da área de TI, mas que tem tudo a ver pela conexão de transformação digital que você faz no Açaí, certo? Perfeito. Então tá bom. Boa noite a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Lide. Meu nome é Denis. Quanto tempo, Denis, você está lá no Açaí? 5 anos. 5 anos? 5 anos. E você veio do segmento de varejo também? Eu sou do segmento do varejo há 25 anos. Tá. Então passei por Carrefour, Walmart, Grupo Pão de Açúcar, Drogaria O povo Onofre. que fica tudo nesse mesmo grupo, né? Drogaria Onofre, São Paulo e agora Açaí. Legal, parabéns. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Bom, pessoal, de novo agradecer ao Marcos, agradecer a Lide, agradecer a todos vocês. Vou contar um pouquinho a história do que a gente vem fazendo no Açaí, trazendo a bagagem que eu tinha preparado até o discurso para falar, viu, Marcos, do que eu tinha passado no histórico, mas você já me fez falar. Então, dada essa carga que a gente vem do varejo, o varejo tem que ter o cliente no centro sempre. E o ponto é, se você não sabe o que o seu cliente quer, você não consegue evoluir. Não adianta a gente ficar sentado no escritório pensando o que fazer diferente e quando chega lá, o cliente quer outra coisa, não é o que você aplicou. Então, escutar o cliente, pôr o cliente no centro é uma das coisas mais importantes. Então, para seguir aqui, eu vou contar um pouquinho a história do que o Açaí, da história do Açaí para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Então, o Açaí nasceu lá em 1974, há 51 anos atrás, na Zona Leste de São Paulo, para vender queijo, isso mesmo, pessoal, mussarela, para os feirantes da região que produziam pastéis. Então, começou lá com uma vendinha, foi ampliando, bom, 51 anos depois, a gente está aqui, eu vou dar um pouco mais de detalhe para frente, mas do feirante que a gente vendia lá só a peça de mussarela, hoje a gente tem aqui em torno de 5 gerações diferentes fazendo compra com a gente, né? Temos baby boomers que gostam de ir na loja. Temos geração X que vai na loja, mas até aceita alguém entregar em casa. Millennials. Aí eu me enquadro aqui nos millennials, né? Que eu estou tentando pensar ainda o que é melhor, estar na loja, fazer compra online, ou estou na loja, não tenho dado, eu complemento o pedido com online. E no final temos aqui Z e Alpha que praticamente só querem compra online. Então, o cliente quer ser atendido como ele quer. Então, para a gente fazer isso, a gente vem fazendo aqui um acompanhamento. Crescimento do Pix só no último ano. 84% de transações deixam de ser crédito e débito e passam a ser Pix. Tudo online. O perfil do consumidor, ele está transbordando. Ou seja, essa segunda geração e essa primeira geração estão migrando para o online. Por quê? Praticidade, facilidade. A pandemia impulsionou também, mas faz parte. E no fim, aqui o grande número... Opa, apertei errado, desculpa. O grande número aplicativos e compras online superam 80% da expectativa. Então, é a reflexão que eu trago para todos vocês fazerem do que você precisa construir. Isto posto, a gente tinha um grande desejo de estar aqui na região de Rio Preto. O Açaí vinha há muito tempo tentando chegar aqui. Por quê? Os números são fantásticos de franchise. Capital brasileira de franchise. Mais de 1 bi de faturamento todo ano com franchise. Mais de 1.500 lojas de franchises ativas. Marcas gigantescas que nasceram aqui e estão rodando o Brasil afora. Vou fazer um comentário que a gente tinha feito lá. Minha filha, cadê o Chiquinho Sorvete? Minha filha adora. Tem uma unidade perto da minha casa, lá na Zona Leste. Ela compra direto o açaí e o sorvete. Então, a gente vem ali, desde o início de 2020,
20 tentando entrar e não conseguia. Conseguimos há 8 meses abrir a primeira loja e fomos muito bem recebidos por todos da região, a ponto de que 8 meses depois, quinta passada, inauguramos aqui a segunda unidade. Só para vocês entenderem aqui, pessoal, nessas lojas, a gente tem 14 mil metros de área de venda, mais de 70 PDVs, mais de 890 vagas de estacionamento. Então, tudo isso aqui com foco no cliente. Mas as lojas são só física? Não, ela tem a parte digital dela também. O Açaí tem hoje 303 lojas, a número 303 é a loja da quinta-feira que foi inaugurada aqui. Mais de 1,5 milhão de metros de área de venda, Brasil afora. Estamos em 24 estados e mais de 88 mil colaboradores. Vou atualizar o número de hoje, porque a gente está inaugurando mais uma loja hoje, batemos 89 mil colaboradores hoje. E, por estudo aqui da Nielsen, 2024, 1 a cada 4 famílias brasileiras compram no Açaí. Ou ela pede para entrega em casa, ou ela consulta via aplicativo, ou ela vai na loja para fazer a compra de abastecimento da família. Isso nos traz muitos dados, pessoal. Em torno de 1,5 milhão de cupons dia. Brasil. E aí a gente começou a fazer o quê? Eu tenho muito dado, eu preciso trabalhar o dado. A inteligência artificial generativa estuda o dado para tomada de decisão. Mas ela também precisa de apoio de nós. A gente tem que dizer para ela o que a gente quer dela. Então, a gente junta o dado e atua com ela. Com isso, fazendo análise dos dados e usando IA generativa, a gente descobriu 4 grandes personas Brasil afora. Inclusive aqui. Primeira persona, transformadores. Dogueiro, pasteleiro, que é a origem do açaí. O segundo são revendedores. Mercearias, mini-mercados, padarias que compram o produto da gente e simplesmente põem para revender. Utilizadores, condomínios, escolas, instituições religiosas compram para consumo interno. E, por fim, o consumidor final, que, a partir de 22 para cá, passou a ser o maior cliente do açaí. O açaí antes tinha, como pessoa jurídica, esse público aqui, o seu maior cliente, teve uma inversão e o cliente final passou a ser agora o maior consumidor do açaí. Hoje, 60% de 40 milhões de pessoas que passam no açaí todo mês são consumidor final. O que a gente quer com tudo isso? Como que a gente consegue analisar tanto dado, como a gente consegue atender o cliente na ponta? Marcos, vou fugir um pouco do protocolo. A gente fez aqui o Açaí Lab. O que é isso? Um hub de inovação tecnológica que fica olhando o que o negócio traz de dores para testar o que fazer, para ver qual é o próximo passo, para daí colocar em produção e rolar para todas as nossas 303 lojas. Isso deu uma acelerada na investigação de dados, na inteligência artificial, para a gente tomar decisões. Qual foi o primeiro ponto que a gente identificou? O nosso colaborador. O seu colaborador, para atender bem e para vender bem na ponta, ele tem que estar satisfeito com a empresa. Então, por que eu vou dar só tecnologia e inteligência artificial para a ponta e não vou dar para o colaborador? E aí a gente trouxe toda a carga de benefícios, treinamentos, tudo. A gente construiu um aplicativo com foco no colaborador, com inteligência artificial e um assistente virtual que ajuda o colaborador a tomar decisão para o dia a dia, para as coisas dele e mais. Eu não pude trazer aqui porque é interno, mas a gente põe a meta de venda de ações comerciais aqui no assistente. Então, hoje, ele chega lá e pode perguntar, o que eu preciso mais vender? E aí o assistente vai dando a meta de como ele vai trabalhar. Então, a inteligência artificial, fazendo a leitura da programação comercial de campanha, ajuda o nosso colaborador na ponta. Isto posto, evoluímos a loja. No atacado você não tinha
o autoatendimento. Nós trouxemos o autoatendimento com facilidade. Nós fizemos parcerias com a iFood, Rappi e outros last miles, a ponto de fazer B2B. Tem uma foto icônica que eu não podia pôr aqui também. Um pedido que saiu para uma primeira loja do iFood B2B, foi o rapaz com a motoca lá buscar, tinha 6 fardos de água, 12 fardos de Coca-Cola, como que ele vai levar? Então a gente até fez uma parceria com a iFood para ela melhorar a forma de distribuição. Como? Com dado, informando, trazendo dado, olhando o que eles fazem, qual o próximo passo, estudando em conjunto. E o próprio aplicativo Meu Açaí, que assim como o aplicativo da nossa agente, é o grande detentor da IA hoje para atender o meu cliente. Como que a gente fez isso? Aqui o aplicativo Meu Açaí, na primeira página você entra, você tem que se logar, você dá lá o seu CPF ou seu CNPJ, e ele vai trazer um grupo de ofertas, como se fosse um tabloide, é um grupo de ofertas padrão que aparece por região. Quando eu falo por região, vocês acham que tem inteligência artificial ou não por trás? Tem inteligência artificial. Porque ele olha a região, ele olha a concorrência, ele olha o produto que mais vende, ele olha o produto substituto e traz um mapa para você. Veja ali que você pode escolher a loja. Então, se você escolhe a loja, mesmo daqui, você escolher uma loja em outra cidade, ele vai te trazer a oferta e a dedicação daquela. Ok? Conforme você vai usando e começa a se identificar no caixa, ele começa a aprender o que você compra. Lembra da base de dados do Data Lake que eu falei? A gente começa a mapear. O Marcos gosta de churrasco. Ele sempre compra determinada picanha e determinada fraldinha. Mas o Marcos não compra o carvão comigo. Eu vou criar um desconto exclusivo para o Marcos completar a cesta dele. No carvão, no gelo, no tempero, no sal grosso, no que ele não compra. O caso mais icônico é o caso de molho de tomate, que o pessoal compra demais e não comprava macarrão. E aí a gente começou a sugerir macarrão, além do macarrão a gente começou a sugerir queijo ralado, e aí azeite, e daí vai. Isso fica entre a oferta padrão e a oferta individualizada para o Marcos. Tudo isso é calculado, base de dados com inteligência artificial. No aplicativo aqui, nessas duas, ela não está online. Ela tem todo um processamento noturno para chegar nesses cálculos, para a hora que o Marcos acordar amanhã, vai estar lá disponível para ele. Conforme ele começa a comprar aqui, a gente gera cashback, porque ele usou o desconto exclusivo. Se eu gero desconto exclusivo para ele, eu gero cashback para ele, onde ele compra de novo na próxima vez? No Açaí. E aí a gente criou uma conta digital corrente, que ele vai lá e ele resgata na próxima compra o que ele gerou de cashback na compra anterior, e aí você vai criando um ciclo positivo relacionado ao CPF individualizado. Aí começam tipos de oferta de cartão e outras coisas que a gente tem, até chegar aqui no último lançamento que a gente fez, que está super positivo, surpreendeu todo mundo. A gente foi ouvir o cliente. Meu colega Ted, minha colega Natália vão falar daqui a pouco do cliente. A gente foi ouvir o cliente. E aí muita gente falou, por que não traz receita? Por que não faz lista de compra? A gente ouviu e a gente construiu com inteligência artificial. Então, quando você vai lá e entra em um produto, ele fala, quer ver a receita? Ele vai automaticamente na internet buscar várias receitas, traz para você todas as possibilidades de receita. Você escolhe uma receita, ele marca os produtos, adiciona na sua lista ou exporta a sua receita para o WhatsApp, qualquer outra coisa, e aí você fica multicanal. Eu não tenho item na loja. Quer fazer um pedido para o iFood com a lista que está aqui? Ele vai jogar para o iFood. Então, tem toda uma interação aqui que a inteligência artificial traz para você e gera isso. Tem um vídeo, eu acho que dá para passar o vídeo aqui, né? Então, vamos lá, se vocês prestarem atenção. Vai começar. Então, a pessoa aqui está procurando, vai fazer a seleção do produto. Tem ali um botão de receita,
aparecem as receitas anteriores que a pessoa já consultou, as novas receitas, dado o produto que ele selecionou. Ele vai entrar na receita, vai gerar a receita, mas não só os itens da receita. Ele traz também o modo de preparo. E aí você exporta ou para a lista de compra do próprio aplicativo, ou para o iFood, ou para o WhatsApp e por aí vai. Ah, tá bom, mas isso parece simples. Não é simples, a inteligência artificial tem que pegar. E se você clicou na receita que tem mais itens doce, ele vai começar a gerar mais coisas para você doce. Se você muda o cenário e fala, não, não quero tão doce, eu quero outra coisa, você clica em outra receita, ele vai aprendendo com o que o cliente vai selecionando e vai gerando novas receitas. Próximo passo disso. Olha os big numbers aqui do que a inteligência artificial faz de todos esses itens que eu mostrei para vocês. 40% dos 40 milhões de pessoas que passam nas nossas lojas se identificam por causa do aplicativo. 14 milhões de clientes são assíduos. Compram pelo menos 2 vezes a cada 6 meses. Cesta de compra desse público que usa a IA para cross-selling, que usa a IA para receita, que usa a IA para desconto individual e cashback. 52% de incremento na cesta. Ticket médio aumenta em 36% por causa da IA. A frequência que eu comentei aqui da identificação, eles são recorrentes mais do que 50%. Ele volta mais do que 2 vezes, ele volta muito mais vezes. E por fim, quem entrou no app, 76% não deixa o app. E tudo isso a gente foi implantando aos poucos, não é que a gente foi lá e fez. Faz isso, faz aquilo, vai indo. Então, o aplicativo é o front, mas aí, pautado nisso, como eu precifico? Como eu sei que o Marcos vai precisar de um valor de desconto maior para ele complementar a compra dele com o carvão? A gente está atuando com um sistema de precificação que a gente vem ensinando ele com inteligência artificial como são os cenários. Preços ideais que a gente quer chegar, simulação rápida que eu testo, deu certo, põe, não deu certo, eu tiro. Ele faz online isso. Ele tem uma automação inteligente que ele fica varrendo o que a concorrência está fazendo no online para ele recalcular o que eu vou jogar para cá, nas minhas lojas. E tudo isso por região, por brick que a gente chama. Então, a loja do centro tem lá o concorrente que eu não vou falar o nome, do ladinho. Se ele baixar o preço, eu vou saber. Se ele pôr na internet, no Instagram, em qualquer lugar, a inteligência artificial pega, volta e sugere para o comprador daquela categoria. Não é avulso aqui para todo mundo. Vai lá no comprador da categoria e manda um alarme para ele. Ó, teu concorrente está melhor que você aqui. A hora que faz isso, vem um painel das exceções, onde o cara vai ver qual é a sugestão de imagem, o melhor preço por canal, se é online ou se é na loja, para ele poder gerar de novo a simulação e repor o preço. Então, pensem que a inteligência artificial está circulando tudo que o nosso cliente precisa, ao mesmo tempo está dizendo para o meu colaborador que, olha, vai ter um desconto aqui grande de carvão na loja, porque todo mundo está comprando no concorrente. Tudo isso, base de IA rodando em cima de dados. O que a gente fez? Botou o cliente no centro, fez as perguntas, modernizou as lojas, porque não adianta você ir numa loja do açaí, que ela é grande, e tem muita interferência de sinal. A gente foi lá e espalhou Wi-Fi em todas elas, a gente subiu internet dedicada, gratuita, para que você use tudo isso lá dentro da loja. A gente trouxe equipamentos de última geração que estão nas lojas. Se vocês forem na loja da quinta-feira ali, ela é linda de ver. Quem gosta de tecnologia, vê tecnicamente as antenas que tem na loja de Wi-Fi, o cabeamento, é tudo de última geração. Por quê? Para garantir que tudo aquilo que eu falei para vocês que acontece no aplicativo, você tem a experiência ali dentro da loja. Ah, mas eu fui ontem e não está acontecendo comigo. É a primeira vez que você baixou o app? Conforme você for usando, a IA vai aprendendo e vai te direcionando. Não é imediato.
Você precisa ensinar a IA. Eu tenho agentes prontos de atendimento, de robotização, que ele vai trazer um monte de coisa para você imediata e vai te atender. Mas, conforme você vai conversando, ele vai aprendendo o seu jeito de ser e vai se dedicando a você. Por fim, a gente vai... a gente está aqui num trabalho, esse aqui, eu briguei para trazer, tá, Marcos? O pessoal não queria deixar, não. O Carlinhos está aí, o Carlinhos vai me puxar a orelha. A gente está aqui com uma plataforma nova de cliente, pessoa jurídica, ou seja, o grande público de vocês, onde a gente vai entregar para vocês maquininha mesmo, de venda, tipo a Alil, tipo aquelas do açaí. Conforme você transaciona nela, os produtos que você transaciona, você vai ganhar cashback para aqueles produtos que você transaciona nela, as vendas que você faz. Ela vai retroalimentar, você usa o cashback no açaí de novo, vai ter lá um portfólio para você ver antecipação, pagamento, ou seja, toda a parte de crédito e débito que você trabalha hoje com qualquer concorrente, a gente vai trabalhar ali. E por mais, né? Nossos colegas da TOTOS estão aqui, nosso RP comercial é o Com5, né? Que é daqui de Ribeirão, aqui da região, da TOTOS. O Com5 ali, ele está por trás desse motor de cálculo junto com a gente, só para deixar claro aqui. Mas a ideia é de que o público PJ seja tratado com o CNPJ na mesma individualidade que a gente está tratando o CPF. Tudo aquilo que eu falei e muito mais serviço, que aí eu não posso ficar dando spoiler aqui, senão o Carlinhos já me mandou parar de falar aqui, senão eu vou tomar bronca, porque isso aqui vai ser lançado no final do ano só. Mas daí eu consegui convencer o Belmiro a trazer isso aqui, tá? Então, pessoal, no final, se a gente olhar o cliente, a gente entrega serviços, a gente entrega facilidade. Eu estou falando de IA para o cliente, mas no back-office, na contabilidade, em todo lugar, eu tenho IA, RPA, ou seja, as máquinas estão suportando sem que a gente mexa com a nossa gente. A nossa gente opera a IA. E aí, fica aqui meus contatos, caso quem queira. Muito obrigado a todos. Marcos, mais uma vez, obrigado. Uma salva de palmas. Deixa eu ver aqui. Cara, é impressionante, né? Que a gente vê por de fora e a gente nem sabe que estava, né? Quando você abre o app lá do açaí, o quão tem dessas ações que vão te ajudar. Mas o que me impressiona, e você acabou de falar, né? Você vê, muita gente pergunta, IA vem, vai tirar emprego, isso, aqui. Sim, de coisas repetitivas. Sim. Eu também sou criado do varejo. Para fazer o trabalho de precificação e acompanhar, isso é surreal. A gente vem de uma história surreal. E hoje, olha só o formato onde está. Né? Como a gente consegue, de fato, ter isso muito mais claro para o cara da loja tomar a decisão. Quer dizer, eu posso ter um preço diferenciado para mim. Né? Na gestão de margem que o cara vai fazer, eu vou receber um preço dentro daquela gestão e tudo de acordo com o que eu estou escolhendo e decidindo. E o mais importante é o tamanho de crescimento que traz. Né? Acho que o resultado que está por trás disso, você vê o tamanho do crescimento e o incremento em ticket médio, tudo, a diferença que faz. Tenho certeza que na hora que vocês escutam isso, né, independente do negócio que você atua, mas pensando no varejo, do agro, o que for, carro, o que for, olha a magnitude que você pode trabalhar para te ajudar numa decisão de compra daquele cliente. Né? Parabéns. E não tinha noção que o açaí fazia isso e que une toda essa cadeia, porque tem que chegar na loja, tem que estar representando aquilo que ele também viu. Né? Então, como é fundamental esse trabalho que seja unido em todas as pontes. Né? O responsável da loja, o promotor, que tem que ir lá o resultado da meta dele, e o consumidor na satisfação. Obrigado, viu, querido? Obrigado a você. Parabéns, uma salva de palmas para o Denis. Aproveitando, coloca o vídeo da Unimed, fazendo favor. Tiago, vem para cá, fazendo favor. Os planos. Sem eles, a gente fica refém do acaso e cria caso para justificar por que deixou tudo para depois.
Um plano é tudo aquilo que te faz andar olhando para frente, encarando as curvas que o destino cisma em impor para a gente. Fazer planos é humano, faz parte da nossa natureza. É o nosso jeito de cuidar com destreza de onde e como a gente quer chegar. Quem faz planos, cuida. Se cuida. Investe. Veste a camisa. E depois sua a camisa. Porque sabe que com um grande plano é mais fácil de alcançar. E quando o momento pede, pode contar com quem te entende. Porque para os planos da vida sempre vai existir um plano Unimed. Uma salva de palmas para a Unimed. Tiago, obrigado pela oportunidade de estar no LEAD. Unimed é um grande parceiro. Vocês todos aqui se sintam bem à vontade para ter a Unimed ao lado de vocês. E o mais importante é o que vocês de fato precisarem. A Unimed está à disposição para atender na dinâmica que precisar, né, Tiago? Vai lá. Isso aí, pessoal, boa noite. Marcos, cara, obrigado. A parceria da Unimed com o LEAD este ano tem sido espetacular. Assim. Eu não sei se vocês conhecem aquela teoria dos 6 graus de separação. Isso é até um conto de 1900 e alguma coisa, que falava que se você conhecesse uma pessoa, em 5 conexões você conhecia qualquer pessoa no mundo. Aí depois, os estudos mais recentes mostraram, através das redes sociais, isso se confirmou. Eu tenho uma nova teoria. Se você conhece o Marcos, você pega um atalho. Eu sou mineiro, estou aqui em São José do Rio Preto há 3 anos e meio. Há 3 anos e meio que eu estou aqui. Há 3 meses na diretoria de mercado da Unimed. E eu estou batalhando para conhecer as pessoas. Eu vim em 3 reuniões do LEAD, já conheço tanta gente nessa cidade. E a gente está organizando no mês que vem um evento muito legal para vocês, focado em saúde. Prevenção 360, vocês começaram a receber o convite hoje. Um evento que vai ser top. A gente está trazendo conteúdo de prevenção em 3 esferas. Uma delas, nós estamos trazendo acho que a empresa mais inovadora que existe na América Latina, que trabalha com genoma. Então você consegue entender se você tem predisposição a isso, aquilo, sua família. Olha, gente, você vai ver o que vai ser esse evento. Fora essa pessoa, nós vamos falar sobre as competências também necessárias para trabalhar na liderança e saúde mental. E case Unimed, com o próprio presidente Unimed no palco, contando uma gestão de saúde e bem-estar, né? Doutor Marcelo quer falar um pouquinho sobre saúde, né? Passado, presente e futuro. Pô, Tiago, mas eu não sou da área de saúde. Todos nós precisamos de saúde. Não, é CPF, meu amigo. É CPF e CNPJ. A fala vai ser para o CPF, não só de vocês, mas dos colaboradores de vocês. Marcos, a Unimed, nós estamos aumentando essa parceria com vocês aqui. Quem não tem Unimed aqui, gente, eu falei com o Marcos, isso é inadmissível. Eu não aceito vir aqui mais 2, 3 eventos do LEAD. Por quê? Porque eles vão lá e falam assim, e o desconto do LEAD? Vocês têm que falar, né? Quem me procurar no final aqui, não é cliente da Unimed, a gente vai fazer um descontinho legal. Doutor Marcelo não veio, foi com peso na consciência, falou assim, faz a tabela 4. Mas está liberado. Faz tabela 4, ele falou. Então, pessoal, nos procurem, tem uma equipe da Unimed aqui também para poder conversar com vocês. E de verdade, a parceria do LEAD com vocês, a gente quer só aumentar a Unimed. Gente, quem fez um grande plano para esse ano? Já executou? Ou ainda não? Independente do plano da vida, a Unimed pode estar do lado de vocês e dos colaboradores de vocês, ok? Marcos, muito obrigado. Viu? Obrigado você, uma salva de palmas para o Tiagão. Obrigado, diretor de clientes aí da Unimed. Seja bem-vindo sempre, viu? Vamos lá, Ted. Ted da Casas Bahia. Você não chama Ted? Mas esse é um nome carinhoso. Qual que é seu nome? Ednelson, mas ninguém sabe quem é o tal do Ednelson. É o Ted. Vai lá, Ednelson. Boa noite, pessoal. Eu até quero falar, eu sou aqui da região, tá? Eu sou de Araçatuba. Minha família está toda aí. Mas eu fui embora em 2005, né? E tive a oportunidade de morar em Rio Preto por 2 vezes, tá? Então já morei aqui 2 vezes. E gostou, né? Você adorei. Se eu tiver que voltar não, a gente te derruba do palco. É isso. Mas se eu tiver que voltar para cá, eu volto para Rio Preto, não volto para Araçatuba, tá? Viu? Bom, eu quero contar um pouco. O Denis falou bastante da etapa feliz da jornada do cliente, que é comprar. É tudo muito bom, dá tudo certo. Eu sou o diretor de clientes da Casas Bahia, estou lá há 26 anos, né? E fiz tudo que vocês imaginarem.
Fui diretor de loja também, enfim. E na área de clientes desde 2020. Então, eu queria falar um pouco e quando não deu certo? O que a gente faz? Né? Então, ali na área de clientes, a gente tem, só um pouco de números, tá? 1.200.000 contatos por mês. Isso são milhões de entregas, né? A gente não tem só a parte de lojas, você tem toda a parte do online, e aí dentro do online tem algumas coisas. Mas eu vou contar um pouquinho do grupo, tá? E a gente quer falar um pouquinho de como é que a gente está usando a inteligência artificial nessas etapas, não da jornada inteira, mas olhando para as redes sociais. Ali a gente tem muita interação e tem muita oportunidade da gente fazer um atendimento melhor para o cliente, né? Então, pessoal, quem é a Casas Bahia? Acho que todo mundo conhece a Casas Bahia. A gente hoje é um grande grupo. Então, Casas Bahia nasceu ali em 57. Todo mundo conhece o famoso carnezinho da Casas Bahia. Em 2009, teve uma fusão entre Casas Bahia e Ponto Frio. Então, ali criou-se a Via Varejo, né? Nasce a Via Varejo. A Via Varejo, de 16 até 19, ela trabalhou muito em digitalização e omnicanalidade. Então, ela deu alguns saltos. A gente tinha uma empresa dentro eu fui Grupo Pão de Açúcar também. E dentro do grupo tinha a Cenova, que era uma empresa de online, que ela acabou vindo para dentro da Via Varejo. E aí a gente deixou de ter só o mundo físico, passou a ter o mundo online também, né? 19 muda e tem uma nova governança. 20 a 22 aí pandemia, né? Todo mundo teve que se reinventar. A gente precisou se digitalizar muito rápido, então, aceleração digital, super plataforma, o foco foi em e-commerce e marketplace. A gente escalou a plataforma de marketplace, hoje tem em torno de 170.000 sellers na plataforma, tá? 2023 tem uma outra grande mudança, como a gente expandiu muito o leque. A Casas Bahia queria imaginar caminhos, né? Foi esse o foco ali naquela época de 20 a 22. E aí fizemos muitas escolhas. Todo mundo resolveu fazer investimento em muita startup. A Casa Bahia fez a mesma coisa, fez muito investimento. Só que um dia a conta chega, né? Em 23, eles fizeram uma grande escolha que foi: vamos voltar para o básico. A gente está querendo fazer um montão de coisa, mas o nosso core qual é? Vender geladeira, fogão, móveis. Esse que é o nosso core. E depois a gente vai para as outras coisas. Então, a gente, em 23, fez uma grande escolha que foi: vamos voltar para o básico. E o foco é na rentabilidade, na disciplina aqui de alocação de capital. Nós vamos fazer investimento, mas naquilo que tem um retorno maior. Então, o grupo tomou uma decisão e voltou a fazer o básico. E aí, 24 e 25 é um crescimento sustentável ali, focado em loja física e em crédito, que o nosso carnê tem ali um apelo muito forte para os nossos clientes, e com esse compromisso de lucratividade. E a partir de 26 a gente inicia um plano aqui de expansão, porque a empresa ela já tem um outro formato, né? Aqui um pouco de números: 41 bi foi o faturamento, tem 1.064 lojas, 116 milhões de clientes hoje cadastrados, né? São 29 milhões de clientes ativos, um pouco de números aqui: 72% está o NPS agora, 6,2 bi é a carteira de crédito, e aí, né, todo mundo começou a ouvir falar do BNPL, né, Buy Now, Pay Later e tal, mas a gente já faz isso desde 57, então não é uma novidade. São 25 centros de distribuição, dá 1.100.000 metros de área de armazém. O Bank é o nosso banco digital, então a Casa Bahia tem esse banco, e aí toda essa parte de crédito ela está dentro desse banco, tá? Quando a gente olha para market share, as lojas físicas têm 26% e o online hoje 14%. E como falei para vocês, 170 mil sellers, a gente tem hoje um catálogo de 80 milhões de SKUs, tá? Enfim, todas as lojas, 100% delas é click collect. Então, você pode comprar no online e escolher uma das nossas lojas para retirar o produto. E, mais recentemente, a gente lançou o CB Full, que é a logística as a service. Você pode usar toda a malha logística da Casas Bahia que a gente tem no Brasil para a gente fazer entrega. Então, hoje não faço só entrega de produto Bahia, a gente tem parceiros hoje que a gente também faz a logística. E aí, falando um pouco dessa etapa que eu falei para vocês de quando não deu certo, a gente tinha um grande desafio pensando em redes sociais. Em redes sociais, 2,7 milhões de interações, e aí estão falando de tudo lá. Imagina você fazer essas leituras sozinhas, não tinha a menor condição. Então, a gente tinha alguns desafios: garantir resposta rápida, assertiva e humanizadas para isso. Segunda coisa, equilibrar automação e personalização, porque também é um outro ponto.
reduzir a sobrecarga operacional que a gente tinha na equipe, porque era muita coisa chegando ao mesmo tempo, diminuir tempo de resposta, porque o cliente na rede social ele quer uma resposta muito rápida, né? E aí a gente tem o atendimento em todas as redes. Melhorar a qualidade, aprimorar a análise, né, e a gestão de dados para tomar decisão mais rápido, porque você vê que é uma região específica, você já toma uma decisão, você vê que é uma jornada específica, você já toma alguma decisão. Então, a gente passou a tomar uma série de decisões mais rápidas, facilitar a integração de novos colaboradores, porque era muito complexo isso, a gente então facilitou, e proteger um pouco da reputação da marca, porque eu passei a olhar a saúde, a gente passou a ver uma série de coisas que não via antes, né? Então, eu separei aqui em duas partes como é que a gente está usando a IA, e eu queria não trazer muito do que é a vida bonita, mas trazer um pouco da verdade, como que é os bastidores disso. A gente separou 2 blocos. Então, o primeiro deles é como é que eu estou ajudando com IA na parte de experiência de compra. Não é a parte de vendas. A gente tem lá o app também, tem o vendedor online, a gente tem uma série de outras coisas. Eu queria só explorar dentro do site, na parte de perguntas e respostas, e também nos reviews, a gente está usando IA para poder responder o cliente. Então, quando tem a parte de perguntas e respostas, hoje a IA já está respondendo 69% sozinha. Então, ela já, se você descer, entrar no aplicativo ou no site, descer na página de produto, lá embaixo você vai ver que tem um monte de perguntas ali, e a IA já está respondendo isso sozinha, 70%, em menos de 2 minutos, que é bem legal. E uma coisa que aconteceu foi, a partir do momento que a gente começou a usar a IA para fazer, a conversão aumentou 18% de todos esses clientes que entravam ali para fazer perguntas, tá? Uma segunda é o copiloto para casos complexos, então não tem uma resposta, mas ela já sugere ali para o atendente humano um começo para ele não partir do zero, né? E ali o aprendizado inteligente, que eu queria mostrar para vocês como é que a gente sobe, uma vez que ela não tem uma resposta, que a gente tem ali essa sugestão, ela já alimenta e já começa o treinamento da IA, para uma próxima pergunta ela já responder sozinha. E do lado de cá, na parte do atendimento de fato, que é aí a experiência de atendimento, primeiro, a avaliação de qualidade, que é uma coisa importante. Você tem centenas de atendentes, né, no caso. E ele faz ali 300, 400 atendimentos. Como é que você faz para olhar a qualidade disso? No passado era tudo amostral, você olhava um pouco ali de cada um e você tinha ali uma nota média das coisas. Com IA eu consigo fazer 100%. Eu pego 300 atendimentos, ela já está treinada com todo o checklist ali, ela dá uma nota, ela já diz quais são as oportunidades e tudo mais. Então, a primeira delas eu consigo avaliar 100% a qualidade do atendimento de todo mundo. Segunda coisa, a produtividade ampliada com GPT. Então, na plataforma eu já tenho o GPT, qualquer coisa que ele digitar, ele já pode corrigir, ele pode aumentar, ele pode reduzir a resposta, pode fazer o que ele quiser. Depois tem uma outra que é na biblioteca de conhecimento. Eu estou falando do treinamento do nosso atendente. A biblioteca antes ela era toda cheia de módulos e blocos que precisava ficar buscando, procurando ali o conteúdo que ele queria. Agora não, é muito mais simples, ele consegue simplesmente fazer uma pergunta, a IA já traz a resposta para ele, os exemplos, né? A gente tem uma outra coisa que foi os Insight Pills, que é a IA que está lendo tudo isso que está acontecendo e ela já gera automaticamente para as diretorias de loja um informativo do que está acontecendo na região dele, para ele tomar alguma decisão. Então, se ele percebe que lá no Nordeste tem um problema de atendimento, ela já está gerando o insight com todos os exemplos dessas lojas que estão dando exemplo de Google My Business, né? O cliente vai lá, faz a avaliação e aí a IA manda para os gerentes e diretores. Uma outra coisa é os alertas para casos sensíveis. Isso era uma coisa que a gente tinha dificuldade da gente identificar. No meio desses 2.700.000, como é que eu sei que eu tenho um caso sensível? Alguém que está com uma doença, comprou uma geladeira e essa geladeira está atrasada. Então, a IA também, a gente treinou ela para ela conseguir tirar isso, gerar o alerta e a gente, então, passar essa pessoa na frente e a gente fazer um atendimento mais rápido, né? E, por fim, a automação do primeiro contato nas redes sociais. Eu vou exemplificar cada um deles só para vocês verem do que eu estou falando, né? Então, veja esse exemplo aqui, que é o da IA lá no Perguntas e Respostas. A pessoa fez uma pergunta, eu não teria 2 poltronas no mesmo estilo de cor do sofá para combinar? Era um interesse de compra, ela dizendo que ela queria 2 poltronas para comprar junto com o sofá, e a resposta do atendente foi, infelizmente não. Infelizmente não. Aí, assim, e acontece, tá, gente? Então, olha a diferença com a IA, né? Ela está perguntando lá, ela é inox? Perguntando se o fogão é inox. Ela está dizendo, boa tarde,
Tudo bem? Sim, o fogão tal, ele possui o acabamento em inox, que confere um aspecto mais suave, mais moderno do produto e ainda garante uma durabilidade e facilidade de limpeza. Então, ela não só dá a resposta, mas ela traz um pouco de benefício também para ajudar na conversão, tá? Então, tem alguns exemplos aqui. Esse material, depois, se quiser circular, pode circular, não tem problema, tá bom? Tem aqui alguns exemplos. Mas teve um bem interessante que eu vi. Eu estava olhando aqui o material, achei que o pessoal ia colocar, não colocou. Que foi, um cliente perguntou de um Motorola, um celular Motorola, ela perguntou se tinha carregamento sem fio. Aí simplesmente, ela foi lá e disse que não tem. Ela falou, nesse modelo ele não possui carregamento sem fio, mas ele tem um carregador turbo, que tem 48 watts de potência e carrega 80% em menos de 30 minutos. Pô, deu uma super resposta, foi muito legal. Eu achei que ia estar aqui, mas o pessoal não colocou. Então, essa é um exemplo de como a gente está usando IA dentro dessa parte de perguntas e respostas na página de produtos. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver, tem muito disso lá. O segundo é esse copiloto para casos complexos. Então, teve uma pergunta, a IA não respondeu. Aliás, ela não respondeu, então ela transferiu para um humano para fazer o atendimento. Só que, automaticamente, ela já traz uma sugestão. Então, ele tem ali uma sugestão já de resposta que ele consegue usar, né? Tem 2 exemplos aqui. E ele simplesmente, se está certo ou não está certo, ele utiliza, ou senão ele copia, joga aqui dentro, ele faz a edição e pronto, começa e já faz a publicação, tá? E aqui, ele tem é o exemplo, né, de como é que a gente está treinando ela. Então, ele simplesmente tem já a sugestão. Se o atendente entender que está certa a resposta, ele vem lá e começa a dar o comando de sim, se aplica no produto, nesse SKU específico, e aí ele faz a inclusão. Automaticamente já subiu, na próxima pergunta isso já está no automático, não precisa fazer mais nada, tá? Aí, na outra parte do atendimento, o que eu falei para vocês de análise. Olha como era fácil fazer toda essa parte de qualidade de atendimento. É uma planilha infinita, sem fim. Você não ri não, Denis, que não é simples não. Meus coleguinhas de TI sofreram para poder ajudar a gente a fazer isso. Então, entre 1 milhão e tantos mil atendimentos, fazer isso aqui na mão é difícil, né? Eu ia falar um palavrão, mas não dá. Então, a gente passou a fazer, como eu falei para vocês, a IA está treinada, ela tem todo o nosso checklist, e a partir disso eu subo um PDF com todos esses atendimentos, e aí ela traz lá a nota sobre tudo. Então, criatividade, qual foi a nota? Ortografia, enfim, de todos esses tópicos, qual foi? No final ela diz o que faz muito bem e o que não está fazendo muito bem, e ela ainda dá uma sugestão para o supervisor de que feedback deveria dar. Então, isso está bem legal para a operação e está funcionando muito bem. Então, o tempo de avaliação a gente reduziu em 83%. Gastava-se muito tempo e muitas pessoas. Então, essas pessoas hoje estão fazendo outra coisa, não mais isso, né? A produtividade ampliada, como eu falei para vocês, veja, a pessoa está escrevendo ali uma resposta, estou falando de um atendimento dentro do Facebook, né? Então, ele escreveu ali, escreveu inclusive errado, aí deu um melhorar escrita, ele já foi lá, um GPTzinho, como a gente sabe, mas aplicado direto na ferramenta. Ele pode ampliar, aí você vê, era uma resposta mais curta, ele foi lá e ampliou a resposta, ou encurtar o texto, ele pode encurtar também, ela já encurtou, e a partir disso ele simplesmente publica e, né, no caso ele está enviando a resposta, vai direto lá para o cliente. Então isso também é uma outra forma. Aqui, aplicada na biblioteca de conhecimento, como eu falei para vocês, era um monte de caixinha que a pessoa ficava tentando achar onde que está o conteúdo que ele precisava saber. Agora não, faz uma pergunta e a partir da pergunta ela já traz todas as respostas e ainda os exemplos e aí traz ainda material anexo para ele poder fazer consulta e tudo mais, né? Isso aqui foi muito bom porque se eu estou com um cliente na linha e eu preciso, né, de alguma informação, eu consigo muito mais rápido. E o tempo, né, do atendimento ele baixou para 4 horas, que antes ele demorava muito mais, né? Esse é o exemplo que eu falei para vocês do Insight Pills. Então, toda a experiência... Aqui, nesse caso que eu trouxe para vocês, ele está ligado no Google My Business. Então, tem 1000 e tantas lojas. Cada loja tem o seu espaço lá no Google e os clientes estão fazendo as suas avaliações ali. A ferramenta está fazendo a leitura de todos esses pontos no Brasil e ela solta todo dia, de manhã às 7, e depois ela solta ali pelas 16, mais ou menos, um resumo do que essas pessoas estão falando. E nesse resumo, vocês podem ver que está a diretoria, detratores da diretoria 4. Ela separou só o cliente que foi lá no Google e deu nota 0 e 1, e ainda escreveu exatamente o que estava falando. Então, nessa filial, veja,
Ó, o tema mais discutido é a insatisfação com a entrega do quartinho, destacando um atraso. Então, a menção foi feita em um único usuário, tem o nome da cliente ali. A análise revela preocupação com o cumprimento dos prazos de entrega e evidenciando a necessidade de melhorias ali na logística. Aí ela está dando todas essas informações ali para o diretor, tem a filial, ele consegue atuar ali na região. Então, vai para o diretor e também o gerente regional. Ele tem entre 20 e 30 lojas, ele consegue tomar alguma ação, tá? Esse outro é o de casos sensíveis que eu falei para vocês. Então, aconteceu algum caso, ela identificou algum caso, automaticamente vem um alerta desse caso sensível. Esse aqui é um exemplo de uma cliente que ela estava com câncer. Então, estava mencionando câncer, ela tinha um produto e ela estava com um atraso. E engraçado que quando ela fez a postagem, ela ainda estava no hospital. Ela estava esperando um produto. E aí a gente identificou na hora, e aí o pessoal já começou a tratativa, e a gente até entendeu que ela gostava muito de leitura, a gente acabou mandando livro para ela, foi um atendimento bem bacana esse daqui. Mas todos os dias a gente vem identificando esses tipos de casos, porque assim, se o cliente ele vai abrir um chamado no saque e o tempo de resposta, dependendo do que for, é 2 dias ou 3 dias, ele não vai querer esperar. Então, ele vai na rede, não importa qual é a rede, pode escrever @casasbahia, perguntar o que quiser, a gente começa as interações ali. Depois, essa automação, né, das redes, essa aqui era uma preocupação grande nossa, que era o seguinte, eu precisava fazer toda essa leitura, a partir dessa leitura a gente entendia se era pré-venda, o que é pré-venda, né? Eu queria saber a cor, eu queria saber o preço, isso a gente tagueia e envia para o time de marketing, que faz toda a ativação depois com leads, aí chega no vendedor das lojas, tá? Mas o que não é, eu vou para o outro lado do pós-venda, a gente então faz uma primeira interação de forma automatizada. Então, eu faço uma resposta muito rápida quando o cliente pergunta no público e depois a gente já chama no privado para começar a interação. Não dá para a gente ficar ali discutindo no público. Então, já chama no privado e a gente começa a interação, porque é o TED, eu preciso interagir para saber que é o Ed Nelson, que tem um pedido X, e para a gente poder sair fazendo a tratativa, né? E aqui um pouco dos prêmios, né? Eu até falava para o Marcos aqui que essas IAs que a gente está usando já rendeu até alguns prêmios para a gente, porque a gente tem lá o cliente SA, consumidor moderno, e tem muitas empresas que estão levando esses cases. A gente vem levando para todo mundo conhecer, e aí eles estão entendendo. Esse ano aqui a gente já ganhou alguns, né, na categoria de Private Label. Só isso aí? Alguns. Cliente SA, a gente foi bronze numa operação de internalização, mas a gente foi ouro nesse de estratégico aqui de IA. Ele foi o case do ano também, então foi bem legal. No Conarec a gente já levou um prêmio que a gente vai receber no dia 8 e na BT também já tem mais um aqui, estamos indo. Tentando entregar um pouco mais de experiência para o nosso cliente. E é isso. Que legal, uma salva de palmas. Gente, você sabe qual que é? Você sabe que eu saio o seguinte, como é importante a gente, né, quando tem alguma insatisfação, a gente acionar de fato. Ou escrever, respeitando, lógico, né? Porque hoje a atenção está 100% para a resolução. Quer dizer, essa dinâmica toda que vocês trabalham, de fato, né, o cara, por mais que ele passe por um problema, e depois ele tem esse refresco, né, de um bom atendimento e uma boa resposta, vai dar certo, né? Vai. Ele continua, como você mostrou os números lá no início. Então, parabéns. E assim, de novo, eu faço a pergunta para vocês, como é que vocês atuam nisso? Né? Como é que vocês estão atuando com seus clientes em relação às redes sociais? A rapidez. O canal, porque ele pode estar no TikTok, ele pode estar no X, exatamente, ele pode estar no com Facebook. Todos. Não, eu falo, imagina, você como gerente de loja, você que você falou que tem 2 atualizações, né, de manhã à tarde, você já sabe o que estão falando, você já toma ação, gente. Tem que ser rápido. Por isso, aqui só reforça, o operacional, ele é 100% substituído pela IA mesmo. Agora, imagina se não tem uma pessoa na frente para tomar a gestão de tudo isso que é colocado para ele. Parabéns, querido. Obrigado. Parabéns. Por isso que a retenção e a Casas Bahia só nos dá orgulho. Obrigado, uma salva de palmas. Coloca o vídeo da Award, fazendo favor, da Russell Bedford. Falei Award, olha aí, eu tô velho, antigo, tô
Estou no passado aí. Noronha, vem para cá, fazendo um favor. Da Russell Bedford. Ultrapassamos barreiras, rompemos fronteiras. Hoje, somos uma empresa global, sem perder a identidade, a reconhecida credibilidade e o amor ao trabalho que nos fez crescer. Somos movidos pela inovação permanente, pelas novas tecnologias, pelo desejo de superar limites todos os dias. Motivação é a palavra-chave que faz de cada dia um novo desafio. Comprometimento é o que nos faz enxergar cada cliente como único. Para crescer com sustentabilidade, investimos nas pessoas. É assim que permanecemos sempre um passo à frente e geramos resultados para levar você cada vez mais longe. Russell Bedford, taking you further. Noronha, obrigado pelo patrocínio de sempre. Você que é um grande parceiro, começou com a Ward, a Russell, e agora a gente entra naquele período onde todos têm uma ligação muito forte com vocês, porque a gente entra no prêmio do LEED, né? Nem me fala. Daqui duas semanas começa o processo de indicação, depois tem votação popular, ou seja, toda a cadeia, e quem faz todo esse processo e acompanha é a Russell, totalmente bem feito, e eu só fico recebendo as respostas e tomando as broncas depois no final. Por que eu não fui? Por que esse e aquilo? Sempre tem que ter um chato aqui, né? Você é o chato. Eu sou o chato. Bom, boa noite. Eu sou Noronha, responsável aqui pela Russell Bedford Noroeste Paulista, né? Nós trabalhamos tanto no Noroeste quanto no interior do estado inteiro. A Russell está em 110 países, aqui no Brasil são 10 escritórios, né? O Marcos comentou um dos trabalhos que a gente faz, que é o acompanhamento de processo, né? Então seria uma auditoria de processo. Mas a gente também trabalha com auditoria das demonstrações financeiras, consultoria contábil, aqui na região também consultoria tributária, né? E o Denis, me chamou a atenção duas coisas que você falou. A primeira foi em relação a franquias aqui na região, né? A gente tem a Chiquinho Sorvetes, eu tenho uma filha de 11 anos também. Todo domingo eu tenho que ir lá levar ela para tomar um sundae de chocolate com um disquete, né? E outra coisa que chamou a atenção também foi quando você falou das gerações. Sou da geração X, em casa eu tenho a geração Z e a geração Alpha, né? Então, quando eu aprendia lá com meu pai, que era baby boomer, né? Então, eu imaginava assim, estou aprendendo com meu pai e vou ensinar para os meus filhos. Foi um grande erro, né? Porque hoje eu aprendo com meus filhos. Eu acho que eu estou na pior geração, porque eu estou só aprendendo, não estou ensinando nada, né? E aí o que acontece? Quando vocês estavam falando de inteligência artificial... Dá licença. A geração que você está essa. Na inteligência artificial, eu digitei aqui no chat GPT. Uma coisa que a gente está trabalhando muito pesado é a reforma tributária, né? Então eu coloquei aqui, se eu precisar avaliar minha empresa em relação à reforma tributária, o que fazer? Contrata a Russell. Ele fala que entenda o que muda com a reforma tributária, mapeia tributos pagos atualmente, simule o impacto dos nossos tributos, avalie impactos no fluxo de caixa e nos preços, reorganize processos, busque apoio técnico especializado. Então é aqui que a gente entra, tá? Então, tá vendo que a inteligência artificial está muito focada em todos os negócios. Tá? Obrigado, prazer. Parabéns. Criativo, ei, olha, vou te falar, essas agências daqui podem mandar embora seus funcionários e chamar o Noronha, parabéns. Uma salva de palmas, viu? Por favor, antes de chamar a Natália, já te chamo, Natália, coloca o vídeo da RZD, vem cá, Poli. Agora vocês vão conhecer um pouquinho desse cara aqui, vamos lá. Opa. Põe o vídeo. Reconhecemos a importância de defender e promover o franchising responsável, ético e inovador. Estamos aqui para desmistificar a ideia de que franchising é apenas um negócio. É uma missão. Nós, os verdadeiros empreendedores e franqueadores, somos pilares do progresso econômico, dedicando nossas vidas à criação de oportunidades e ao crescimento sustentável.
Nosso compromisso com a ética e a transparência é inabalável. Juntos somos uma força transformadora. Cada franquia se torna um centro de impacto positivo, gerando empregos, estimulando a economia local e promovendo o desenvolvimento social. Rejeitamos ilusões e promessas vazias, escolhendo, em vez disso, um caminho fundamentado em experiência, conhecimento e suporte mútuo. Através da nossa união, fortalecemos as bases do empreendedorismo através do franchising, construindo negócios prósperos e resilientes. Junte-se a nós nesse movimento de transformação. Comprometa-se com o franchising e o empreendedorismo de verdade, onde a integridade, inovação e colaboração são essenciais para o sucesso coletivo. Eu faço franchising de verdade. Uma salva de palmas, hein? Aê, pessoal. Poli, conta um pouquinho da RZD aí. Opa, fala assim, viu, Marcos? E, Marcos, primeiro eu quero te parabenizar por manter, né, na pauta do LEAD este encontro regional que para nós, tá, da RZD, é um grande orgulho, tá, estar como apoiador, né, porque, pessoal, são eventos como este que aproximam-se empresários, investidores, pessoas que, entusiastas do franchising, profissionais do franchising que se encontram aqui, né, e principalmente, Marcos, a gente tem aqui diversos empresários que ainda talvez não abriram a mente para o franchising, que o franchising ele pode ser mais um canal para o seu negócio, não é que ele seja o fim, né? Então, isso é muito importante, entender que o franchising ele pode ser mais um canal de expansão para a sua empresa. Bem, eu sou Marcelo Poli, sou advogado, sou sócio da RZD, já estou há 19 anos com a RZD, fundada em 2006, já trabalhamos com mais de 900 formatações, tá? Temos clientes em todos os estados do Brasil e dentro, né, da RZD, né, nasceram grandes marcas que muitas estão aqui hoje, como Chiquinho Sorvetes, nasceu dentro da RZD, Odonto Company, do Dr. Paulo Zar. Dr. Paulo Zar, com mais de 4.200 unidades, sendo a maior rede de franquias de clínicas odontológicas hoje do mundo. Seguralta, né, que também nasceu dentro da RZD, advogamos para eles também. Então, é uma das maiores corretoras, é a primeira franquia de corretora do Brasil, a gente que formatou. Meu amigo Guto, da Bela Capri, né, que é a maior rede de franquias de pizzaria do Brasil. E só para vocês entenderem, pessoal, o que é o franchising na nossa cidade e que este evento coloca o franchising em destaque, né, aqui em São José do Rio Preto, por isso que eu o parabenizo novamente. São José do Rio Preto tem aqui 61 franqueadoras instaladas, segundo a BF. E de São José do Rio Preto lançou para o Brasil 7.000 unidades franqueadas. Caramba. Né? Imagina quanto emprego, quanta arrecadação, tecnologia, receitas que o franchising que saiu de São José do Rio Preto está levando para o Brasil. E todas as franquias aqui instaladas faturaram, Marcos, no ano de 2024, 1,7 bi. Né? Então, pessoal, isso mostra a real força do franchising dentro da nossa cidade, né? Então, para quem aqui é empresário e quer construir, né, uma rede de franquia sólida, nós da RZD somos especialistas em desenvolver planos de negócios e modalidades de franquias que sejam replicáveis, né, que sejam sustentáveis, criar uma rede sólida, porque quando a gente vende uma franquia, a gente vende um sonho. Então, e é fundamental que o franqueador, dentro do seu plano, ele crie isso, a questão do suporte, da assistência, logística e tudo mais, para que o franqueado, franqueador e cliente final, todos lá na ponta, fiquem satisfeitos. E a grande missão nossa, Marcos, da RZD, para com o empresário, é fazer com que ele construa o seu legado através do franchising, e que da RZD é o franchising de verdade. Então, se um dia alguém aqui pensar e querer conhecer um pouco mais de franquia, me procure, Marcelo Poli da RZD Franchising. Muito obrigado pela oportunidade, Marcos. Fala bem, hein? Obrigado. Fala bem, Guto.
Parabéns, a gente vai mandar para todos, nós temos 70 empresas diferentes hoje no evento, a gente vai mandar depois para todos eles o seu contato também. E, de novo, é conhecer, porque às vezes a gente fala assim, será que o meu negócio tem condição? Né? É sentar e conversar, né? Que aqui, realmente, quem trabalha com o Poli sabe e recomenda. O Poli é um cara muito sério no segmento e faz um trabalho mesmo de excelência. Obrigado por estar sempre com a gente. Legal, eu faço parte também, pessoal, do comitê jurídico, né, da ABF. Né? Então, isso é muito importante, porque a gente está sempre avaliando todas as decisões e, com isso, a gente sempre procura trazer para dentro dos nossos contratos de franquia e também faço parte da Comissão Especial de Franquias da OAB, Estado de São Paulo. Então, a gente procura refletir isso tudo, não só em nossas formatações, mas também na gestão jurídica, né, que a gente advoga para mais de 40 redes, né, de franquias, sendo mais de 1.200 processos que a gente cuida e 7.000 contratos de franquias. Então, a gente tem essa expertise na formatação, comercialização e gestão de franquias. Muito obrigado, Marcos. Uma salva de palmas para o Poli. É isso aí, parabéns, querido. Parabéns mesmo, viu? Obrigado por tudo. Chamando, então, não por último, né? Natália, por favor, da Léo Madeiras, que eu tenho orgulho de ter aqui com a gente, uma salva de palmas. Você sabe que... Natália, deixa eu colocar o microfone aqui. Eu não tinha noção, olha só, eu estava essa semana numa reunião com uma diretora comercial de uma das empresas que eu atuo, e ela falou assim, nossa, Macri, a gente atende pela Safe a Léo, né, na parte de saúde e tal. E aí ela virou e falou assim, eu consegui ligar lá, consegui fazer, e que eu estou montando um apartamento em Santa Catarina, então eu estou fazendo todos os móveis planejados, tal, marcenaria. Eu falei, mas a Léo faz esse serviço também? A minha santa ignorância da Léo Madeiras era uma outra parte, lógico, você compra madeira para isso, para aquilo, mas eu não sabia que também tinha, eu sei que recomenda, né, o serviço, mas toda essa outra parte específica de um trabalho para recomendar melhor, para fazer os móveis da casa, tudo, eu achei legal pra caramba, parabéns. E Léo vem uma expansão enorme, a gente vem acompanhando, né? Natália, prazer, obrigada, gente, obrigada, Marcos, pela oportunidade, obrigada, Lid. Estou muito feliz de estar aqui, acho que estamos no momento de falar de cliente, de tecnologia, de inteligência artificial, e a Léo não poderia estar de fora dessa. Sou da franquia, fui diretora de marketing da Odonto Company, você falou ali do Dr. Paulo Zar. Fui CVC e agora estou na Léo, sigo nesse ramo aí de varejo e franquia e construindo a minha carreira. Quando a gente fala da Léo, e acho que não só você, Marcos, muitos têm dúvidas ali do que envolve realmente a Léo Madeiras, uma empresa de mais de 80 anos, é a maior distribuidora de insumos da marcenaria do Brasil. Estamos falando de uma empresa de mais de 3,7 bilhões de vendas no ano, 20% de market share, mais de 130 lojas. Esse processo de expansão super acelerado do último ano para cá, de 2023 para cá, a gente abriu mais de 25 lojas, então vem muito forte com esse processo de expansão. Mas mais do que isso, a gente vem muito forte fazendo tudo isso por conta do cliente. Né? Apesar de ser a maior revendedora de insumos da marcenaria, a Léo, para mim, é um verdadeiro ecossistema, quando a gente olha esse segmento. Por quê? Porque a gente ouve o cliente. Então, tem a loja que todo mundo está ali acostumado, que é a loja que vende chapa de MDF, né, que vende as ferramentas, a máquina. Fiquei sabendo aqui que teve um que arrematou todas as máquinas da loja. E arrematou mesmo, né? Estava me contando. Mas a Léo, ouvindo o cliente, trouxe outras soluções. E acho que aqui a gente começa a navegar um pouco na minha pauta de olhar para o cliente, olhar para o negócio e colocar iniciativas na rua. Então, hoje, dentro do ecossistema para o marceneiro, a gente tem uma fintech, então uma solução financeira, não só a maquininha que o marceneiro usa para conseguir vender um projeto para o cliente, mas também a conta digital dele, o link de pagamento, enfim, então toda essa parte financeira para ajudar o sucesso do nosso cliente. Ouvindo o cliente, entendendo as dores, a Léo colocou na rua um sistema de corte. Então, os marceneiros ali, né, precisando fazer terceirização, volume crescendo. Então, como a Léo pode ajudar? E aí começou a fazer plano de corte, entregando já essa madeira cortada, bordeada, furada para o cliente.
Legal, o que mais que a gente pode fazer? O cliente falou, me ajuda a projetar e dar o orçamento em tempo real. Então, usando tecnologia, trouxemos uma solução para o cliente, para ele projetar, para ele conseguir receber ali o orçamento em tempo real, 24/7, para não perder o tempo de venda. A gente sabe que hoje, né, esse tempo de venda é super precioso. Ouvindo mais o cliente, o que mais que a gente pode fazer? Se vocês me conectarem com o consumidor final e entregarem o móvel 100% pronto, como se fosse um Lego, e eu entrasse só com a parte de montagem. Que é exatamente isso que você trouxe, que são showrooms da Léo Sob Medida, uma outra marca do grupo, que a gente tem em alguns lugares, e aí o marceneiro, o nosso cliente, ele tem simplesmente o trabalho, né, de fazer a montagem. O móvel chega 100% pronto, como se fosse um Lego mesmo. Então, parafuso, tudo montadinho, isso fez várias pessoas entrarem para esse segmento, porque o conhecimento não era da máquina ali de cortar e tudo mais, e sim o conhecimento de fazer a montagem. Ouvindo o cliente, o que mais que a gente pode fazer? Vamos colocar um programa de fidelidade? Estamos falando de um varejo, mercado de marcenaria, mas merece um programa de fidelidade. Então, a Léo colocou o primeiro programa de fidelidade na rua para gerar, né, esse encantamento do cliente e fazer com que o relacionamento não seja só um processo tradicional. Mas acho que, no fim, né, o que fez a Léo crescer até aqui e o que vai fazer a gente continuar crescendo é ser um varejo tradicional, mas de olho no que tem de melhor de tecnologia, entendendo o cliente e colocando as iniciativas na rua. E a gente faz tudo isso com uma frase que eu gosto muito, que é pensa grande, começa pequeno e anda rápido. Né? Então, não adianta eu ir ali no Denis, né? O diretor de TI da Léo é super meu parceiro, mas não adianta eu ir ali falar com um super projeto, pedir um monte de investimento de tecnologia, ele fala, e aí, Nath, mas o que vai trazer de resultado? Né? Esse esforço versus impacto, faz sentido? Então, a gente criou toda uma ideia ali de começar uma cultura de experimentação. Muitas vezes num processo 100% manual, e eu acho que quando fizeram a provocação, Nath, o que você vai trazer? Eu fiz questão de trazer algo mais simples para mostrar que é possível você começar pequeno, mostrar resultado e aí sim depois você faz o rollout, vai lá pedir para os 100 milhões de investimento, né, para conseguir colocar uma iniciativa na rua. Então a gente vem num processo muito além de um teste AB, mas um processo de cultura mesmo, de entender se traz sentido, e aí depois a gente faz o rollout para todas as lojas, aí depois a gente investe em tecnologia, mas no começo um trabalho manual de todo mundo para a iniciativa se provar. E aí, quando a gente fala das iniciativas se provarem, né, um pouquinho do que está acontecendo ali. Então, a gente tem teste AB, a gente tem personalização, a gente tem, né, um contato individualizado com o cliente, conectando um monte de sopa de letrinha, né, não só físico, digital, mas SEO, display, e-mail, push, eu vim para cá que eu estou acho que atrapalhando ali, mas uma grande sopa de letrinha, porque no final estamos falando de vários canais, né, hoje o cliente tem uma jornada mega conectada, está vendo televisão, mexendo no celular, às vezes, né, com um contato de música, que tem um Spotify ali com publicidade e coisas do tipo. Então, como a gente olha todos esses canais, tudo que a gente pode entender e trazer o resultado. E a gente está fazendo isso para todo o nosso ecossistema que eu comentei. Então, falamos de Amigo Léo, que é o programa de fidelidade, Léozinha, Léo Mob. Aqui é uma outra dor muito importante, mas que está ajudando não só os marceneiros a crescerem, mas também a gente colocar mais marceneiro na rua, que é a escola, mas todo um processo ali de hipóteses, olhando todos os canais para trazer resultado. Mas eu vou me apoiar mais na parte de CRM, que eu sei que é um assunto super quente no momento, tanto quanto IA e a tecnologia também estão conectadas com CRM, mas que para a gente aqui está mexendo bastante o ponteiro. Então, vamos olhar primeiro para toda essa jornada do cliente. Então, tudo que a gente está fazendo dentro de casa não é só na parte de baixo ali do funil, né? Cada hora vem um desenho diferente de funil, mas no final a gente só está falando desde o momento que o cliente descobre que sua marca existe até o momento que ele indica a sua marca para alguém, né? Então, primeiro eu preciso mostrar que eu existo. Isso aqui já é teoria de marketing, mas primeiro eu mostro que eu existo, depois eu começo a me relacionar, depois eu vendo, depois eu fidelizo, depois eu indico, né? Primeiro eu preciso entender onde o cliente está. Não adianta eu tentar impactar o cliente com uma promoção se ele nem sabe quem sou eu, né? Então tem toda essa jornada de comunicação importante para a gente conseguir trazer mais dinheirinho.
Então, a gente olha toda essa jornada do cliente e começa a colocar os testes. E a primeira coisa que a gente fez, né, foi entender, legal, eu tenho o cliente no centro, eu tenho clientes que estão sem comprar, eu tenho clientes que estão comprando, mas eu tenho muita oportunidade de trazer mais receita para dentro de casa, indicar um produto que ele nunca comprou, ou comprar um pouco mais de coisa, né? Ao invés de comprar só um galão de cola pequeno, né? Aprendi também em 1 ano e 12 meses de Léo que um marceneiro sempre precisa passar numa loja para pegar um galão de cola, né? Se ele não foi ali, é verdade, né? Eu estou há 1 ano e 2 meses e aprendi isso vivendo em loja. Tem sempre um marceneiro buscando um galão de cola porque esqueceu, né, no cálculo ali do projeto e tudo mais. O que eu posso ofertar mais para ele? Né? Não, já que ele está ali na loja, já que ele está falando no WhatsApp, o que mais que a gente pode ofertar? Então, entendemos os cenários, mapeamos todos os canais e começamos a cuidar do cliente de uma forma diferente. E o cuidar do cliente de uma forma diferente foi colocar ele no centro, e já falei isso algumas vezes, mas vou repetir, todo o nosso ecossistema que tem em volta e começar a fazer uma gestão de carteira. Né? Por que a gente está falando de fazer uma gestão de carteira? Vamos ter pessoas olhando para uma determinada quantidade de clientes para conseguir dar muito mais atenção, ter muito mais uma estratégia proativa de relacionamento para a gente aumentar a fidelização e a receita. Então, a gente tem ali todo o time de vendas com esse olhar de gestão de carteira. Então, cada vendedor, né, cada loja tem os seus clientes, não são só esses clientes, mas são os clientes que a gente coloca mais energia. Mas a gente sabe que muitas vezes as 8 horas por dia, 9, 10 horas, elas não são suficientes para a gente conseguir dar atenção para essa gestão da carteira. E aí que a minha área entra um pouco mais ativa. O que a gente fez junto com o time de vendas? Então, a gente pegou a carteira, vamos lembrar ali daquela ideia de teste, vamos testar para ver se funciona, antes de fazer o rollout para todo mundo. Né? Então, a gente pegou a carteira de alguns clientes, começamos a olhar quem estava há 30 dias sem comprar, quem estava 60 ou 90 dias sem comprar, e quem estava há mais de 90 dias sem comprar. E aí a gente falou, bom, se ao olhar no cliente, não adianta eu fazer a mesma comunicação para todos eles. Eles estão em momentos diferentes e conectados de uma forma diferente com a nossa marca. E aí a gente começou a brincar com CRM, usando e-mail, SMS e WhatsApp, e a gente começou a falar com esses clientes. Numa tentativa muito sutil, sem oferta, sem promoção, mas com alguns contatos consecutivos, mostrando, né, para o cliente que a gente sentiu a falta, o que está mais tempo, né, que ele pode voltar a comprar com a gente, enfim, com conteúdos diferentes, a gente trouxe um resultado 50 vezes maior do que o investimento. Então, quando eu falo que é 50 vezes, aqui, ó, 49, o nosso ROI, significa que eu consegui resgatar esses clientes que estavam sem comprar, um percentual de cada uma dessas etapas, sem nenhum investimento. O que eu fiz? Bati lá na porta do Denis. Denis, tem caldo aqui, né? Se a gente começar a fazer isso de uma forma mais automatizada, vai sair mais dinheirinho desse bolo. Testei primeiro, que eu acho que é isso, assim, e não só para o meu time, mas para a empresa, esse pensamento. Vamos pilotar, né? Vamos pilotar, vamos entender. E a gente passa por situações no dia a dia, né? Pedidos de outras áreas, o marketing, né? Eu tenho o chapéu ali de marketing, canais digitais e cliente. A gente recebe pedidos do time comercial, um monte, das unidades de negócio. Vamos fazer não sei quantos eventos, vamos mandar material para todos esses clientes. Eu falo, calma. Vamos fazer 2, 3 lojas, vamos fazer um workshop, vamos testar quais são as metas que a gente quer atingir. Se der check, a gente vai e faz mais. Se não der check, não significa que a gente acabou nossa relação. A gente vai testar outra coisa, até a gente chegar numa receita ali um pouco de bolo, porque não é que funcionou uma coisa para o amigo Léo que vai funcionar para o Léo Móvel, para Léozinho, ou coisas do tipo. E aí essa brincadeira aqui, né, de conseguir trabalhar junto à carteira do vendedor, hoje a gente já está num nível granular e promocional. Então, hoje, eu já tenho ofertas
dentro dessa jornada que a gente não tinha feito antes, junto com o time de pricing. Aí entra um pouco do que vocês falaram, né, meninos? Que é, putz, o cliente comprava fórmica, ele pagava tanto, parou de comprar fórmica, então agora eu vou com uma promoção de fórmica para esse cliente. Então, hoje já tem um processo um pouco mais automatizado do que no passado, mas começou exatamente extraindo base, colocando na ferramenta e disparando e mostrando o resultado. Então, acho que aqui, né, um pouquinho do que eu queria dividir com vocês é, o CRM é uma ferramenta muito potente, né? Tanto e-mail, WhatsApp, SMS, a gente sabe que o WhatsApp é a ferramenta, né, que está no celular de todo mundo, mas eu, particularmente, não desconsidero e-mail e SMS. Acho que a gente tem que testar todas, começar do mais barato para o mais caro, né? E aí a gente só vai no WhatsApp realmente quando o cliente não converteu. Mas essa ferramenta ela só é potente se a gente passar a mensagem certa para o cliente certo no momento certo. E aí a gente consegue fazer isso com a ajuda de tecnologia, com o cliente no centro, entendendo onde ele está e como a gente pode se comunicar com ele. Acho que o Denis comentou o negócio do conteúdo, né, da receita, numa antiga casa, e na Léo a gente também já fez isso. A gente começou a fazer um teste de comunicação de oferta, só pela oferta. Então, Nordeste por X reais, né, ou MDF resistente por X reais. E aí a gente falou, vamos testar colocando um conteúdo junto? Então, antes da oferta, eu vou falar o que esse cliente pode fazer naquele destino. Ou antes de comprar o MDF resistente, eu vou ensinar o que esse MDF tem de vantagem. Isso ajudou muito a conversão. Então, o e-mail com conteúdo e promoção converteu muito mais do que um e-mail só com a promoção. Então, acho que é realmente conseguir fazer a leitura e entender em que momento o cliente está. Na Smiles, a gente colocou uma plataforma de conteúdo na rua, que hoje, na época que eu saí, era o maior canal sobre o assunto de milhas do YouTube, mapeando que o cliente entrava no site, olhava uma passagem, saía do site, ia para os conteúdos, para os blogs, para conseguir pegar dicas do destino e depois ele voltava. E a gente falou, nossa, por que a gente vai deixar o nosso cliente sair e voltar? Né? Tem que estar junto na mesma plataforma, a experiência do cliente, ele tem que encontrar tudo com a gente. Então, a gente criou essa plataforma que começou no YouTube, virou blog, enfim, virou até e-book. Então, assim, realmente a gente está perto dele, entender o que ele precisa e trazer isso para dentro do negócio. Ainda em Léo, né, a gente fez várias outras coisas, assim, acho que até brincando de inteligência artificial, o TED trouxe alguns exemplos de redes sociais. Hoje a gente usa a IA para nos ajudar a fazer a leitura do NPS. Então, a gente tem ali toda uma jornada de NPS, que a gente faz o NPS transacional, então o cliente, depois de uma transação, ele recebe, e tem a parte do comentário. No nosso caso, e para o nosso público também, eles gostam, o comentário pode ser até escrito ou por áudio. Não sei se vocês estão também fazendo a parte de áudio, porque às vezes está com preguiça de escrever, grava o áudio e a IA não só transcreve, mas ajuda a gente a clusterizar depois os comentários. Né? Olhando a jornada, mapeando, entendendo, a gente também começou a ver no nosso funil uma perda de cliente no meio de um processo de plano de corte, que a gente chama. Então, ele começava a fazer o plano de corte e a gente perdia ele. Eu fico com a central de atendimento. Antes de colocar um robozinho, antes de colocar qualquer coisa, eu coloquei um botão, né? Meu time aqui um botão, para chamar direto uma atendente para dar suporte. A gente saiu de um volume de plano de corte, a gente dobrou com a base na assistência. E não é para a pessoa fazer, a gente ensinou. Esse cara depois não precisou voltar para a gente. Eu acho que, em linhas gerais, primeiro, eu acredito muito no CRM, nesse olhar do cliente, como a gente tem a comunicação certa para a pessoa certa. Segundo, eu acredito muito no pensar grande, começar pequeno e andar rápido. Acho que, né, em momentos de poucos recursos, e eu já trabalhei em diversos tipos de empresa, com mais orçamento, com menos orçamento, acho que o testa, faz manual, depois fica muito mais fácil argumentar.
E o terceiro, que ninguém faz transformação digital sozinho. Acho que nada do que eu fiz na minha carreira ou nada do que eu fiz na Léo eu fiz sozinha, né? É realmente um trabalho começando de dentro para fora, de cultura. Acho que a RH tem um papel importantíssimo, mas essa conexão de todas as áreas que a gente consegue realmente mudar a forma de pensar, usar a tecnologia, usar a IA e caminhar todo mundo, né, pela mesma direção. E independente de quem é o cliente de vocês, antes de ser, né, um B2B ou um B2C, ele é uma pessoa. Então, o exercício que eu sempre faço com o meu time é: a gente está com dúvida do que a gente vai fazer, senta na cadeira do cliente e o que você gostaria que fizessem com você. Né? Então, Nath, você faz marketing B2B ou você faz marketing B2C? Eu faço marketing para pessoas. Né? E, na dúvida, eu sento na cadeirinha ali do cliente e tomo uma decisão baseada no que eu gostaria que fizesse para mim. Acho que isso ajudou muito nos nossos testes. Eu já vi empresa com uma capinha de cliente, né, nas reuniões. Acho que isso ajuda muito na tomada de decisão e ajuda o que você falou, que é realmente colocar o cliente no centro. Né? Então, alguém ali fazendo a defesa do cliente na hora da gente tomar uma decisão. Mas acho que é isso, Marcos. Acho que recado importante: CRM, cliente, pensa grande, começa pequeno e bora testar que esse resultado vem. Uma salva de palmas para a Natália. Ted, Denis, vem aqui para o palco fazendo um favor. Fica ali do ladinho, perto das bandeiras. Coloca fazendo favor da Genial Investimento o vídeo fazendo favor. A Genial Investimentos vai além de uma corretora ou banco. Somos um ecossistema financeiro completo. Temos soluções inteligentes e personalizadas para todos os perfis de investidores. São mais de 2 milhões de clientes, mais de 250 bilhões em ativos sob custódia e mais de 200 bilhões em transações no Investment Bank. Nossa sede fica aqui na Faria Lima, em São Paulo, mas temos presença em outros estados e até nos Estados Unidos. São mais de 1.300 colaboradores, além de centenas de escritórios e agentes autônomos espalhados pelo país. Temos um andar 100% focado em tecnologia e desenvolvemos os nossos próprios produtos. E oferecemos uma experiência intuitiva no nosso app, um dos melhores do mercado. Tudo é integrado: conta digital, conta global, cartão de crédito e tudo que você precisa em um só lugar. Para clientes de alta renda, oferecemos uma estrutura exclusiva de Wealth Management, com experiência em alocação, proteção patrimonial e sucessão. Os nossos principais valores são a excelência, inovação e o foco no resultado, que são aplicados em cada decisão, inclusive na escolha do nosso sócio embaixador, Gustavo Kitter. E ainda temos a melhor nota de atendimento no Reclame Aqui. Se o que você procura é um parceiro que caminha ao seu lado em cada etapa da sua vida, venha para a Genial, abra sua conta e invista com quem leva o seu patrimônio a sério. Genial Investimento está com a gente. Rodrigo, quem quiser, lógico, ter aí uma gestão mais próxima dos seus investimentos, Rodrigo está à disposição. É da Genial, é da Contemporâneo, é da nossa região. Vem cá, os três. Vamos partir, fica aqui do meu ladinho, fazendo favor. Você pega um açaí que tem hoje uma conduta de IA muito fortalecida, que parte desde a gestão do consumidor final e todo o entendimento de gestão de loja e de quem é operador de loja, para que o resultado na ponta seja o melhor resultado. E conseguindo fazer com que esse cliente, nessa experiência, não perceba o que tem por trás e se sinta personalizado, que aquilo é para ele de fato. Né? Você pega uma Casas Bahia, que tem também todo o IA envolvido nessa gestão de leads, né, na gestão das redes sociais, e consegue identificar pontos de oportunidades e problemas muito rápido e tratar esse consumidor de uma forma de resposta ou de ação mais direta, personalizada, mesmo humana, para que a frustração ou o sucesso se potencialize dentro desse todo, né? A frustração seja resolvida e o sucesso se potencialize. Então, numa cadeia de atendimento e de gestão ali, imagina quantas pessoas precisariam ter para atender esse total de pessoas, 1 milhão e 200 por mês, e a gente consegue hoje ter muito mais resultado e uma atividade mais contínua, controlada, para que o sucesso lá na ponta aconteça. E você pega uma Léo,
que num sistema de tecnologia de CRM, de um formato simples, consegue testar e fazer acontecer com resultados práticos, envolvendo a cadeia final, que é até um marceneiro, que é a população mais simples dentro dessa cadeia, desse entorno. E que eu achei interessante a leitura da IA para o NPS, também para o fator de tomada de decisão, quando a gente consegue identificar as lacunas e oportunidades para fazer a melhor gestão dessa experiência aí total. Uma pergunta simples e básica eu vou fazer para vocês. O quanto essa estratégia de inovação e tecnologia faz parte do CEO para baixo? 110%. É cultura, como a Nath falou. Ou ela enraiza na cabeça das áreas, das pessoas, e para de olhar o silo e pensa no todo da companhia, de pensar grande. Gostei muito da tua frase, vou plagiá-la aqui. Testar rápido. Eu acho que o teste, se você erra, você tem tempo mais rápido de corrigir, porque você testa no ambiente controlado e depois você avança. Então, 110.000% tem que vir do CEO para baixo e tem que ser cultural. Lá, mesma coisa, a gente, como mostrei para vocês, de 20 a 23, a gente teve muito investimento e partia, sim, do board da companhia. Para você ter uma ideia, na área de atendimento, eu cheguei a ter 22 squads de tecnologia dedicadas para a gente automatizar, porque, né, imagina, são 2 bandeiras que têm mais de 70 anos e vem do físico, né? Aí você plugar tudo isso. Então, ali sempre tem, né, esses comitês. A gente agora já começou a discussão do que vem de investimento para o próximo ano, muito IA envolvida está nisso, as plataformas, a modernização das plataformas, né? Então, o que a gente tem pela frente são agora quais são as escolhas que vão ser feitas, qual é o impacto que isso vai gerar para o nosso cliente e pensando 100% no mundo das lojas. Como é que a gente faz as lojas crescerem usando todos esses investimentos? Acho que o 110, se tiver um número maior, pode ser esse número maior, está no nosso dia a dia e nos nossos contatos com todos os colaboradores, né? A Léo não tem o número de colaboradores da Casas Bahia nem da Açaí, mas a gente está falando aí de 4.000 colaboradores, e todos os pontos de contato, encontro de vendas, convenção, a gente traz esse assunto e dá visibilidade de todos os projetos que estão acontecendo. Fora isso, a gente tem um comitê de transformação digital, que também apoia nesse crescimento da companhia, para a gente crescer no caminho certo, tomando as decisões corretas. E dentro da cultura, a gente acredita muito que começa de dentro para fora. A gente tem 3 palavrinhas na nossa cultura, que é forte, simples e juntos. Então, que isso norteia a nossa transformação digital. Uma salva de palmas para essas 3 potências do mercado, né?